entrar no meu e vou pedir para ele ver aqui. Ver aqui. Agora sim. Alguma coisa estava acontecendo, É, Jesse. é porque eu, Desculpa. é porque eu entrei na sua live, mas você não está conseguindo entrar na minha. Esse é o problema. É, Eu tô no seu Instagram. verdade. Eu não sei o que que houve. Eu tentei aqui de todas as maneiras, trouxe, igual você trouxe seu filho aí, o técnico, eu trouxe o meu aqui também e a gente não conseguiu Mas vamos resolver lá. esse problema. Meu público pode entrar aqui na live do Dr. Mark, é Mark Moraes Ló, L-A-W, de lei. Mark Moraes, arroba Mark, M-A-R-K, Moraes, com I, né, doutor Mark? Exato, Moraes com I, Ló, L-A-W. L-A-W. Ó, de lei. Então vamos lá. Ah, a galera está chegando aí. Desculpa Obrigado aí, aí pela pessoal. audiência. Não, vamos lá. Olha, deixa eu apresentar aqui o Dr. Mark. Ele é um dos advogados mais renomados aqui nos Estados Unidos, né? Ele é o único advogado, para que vocês tenham uma ideia, que trabalhou nas 3 maiores agências de imigração do governo norte-americano, né? Ele foi promotor de imigração do ICE nas cortes federais, foi oficial de asilo político e refugiados e foi policial federal de imigração e alfândega aqui no nosso aeroporto internacional de Miami. Quem já desembarcou aqui sabe do que eu estou falando. Então, doutor Marco, eu queria falar do prazer de recebê-lo aqui, porque eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu vim para cá com a minha família já com o meu green card aprovado, porque eu sou um cara que gosto da lei, né? I follow the law, eu sigo a lei, né? Então, Isso nós aí. viemos já com o documento tudo certinho, né? E eu quero que o brasileiro venha para cá também assim. E aqueles que estão aqui precisam de um esclarecimento melhor, como eles poderão fazer para conseguir o green card, ou um visto de trabalho, ou alguma coisa parecida. Então, eu queria falar do meu prazer de recebê-lo aqui na minha live. Eu sou um cara do futebol, mas que sou jornalista e trabalhei 2 anos na TV Globo, na geral, fazendo de tudo. Então, para mim é um prazer, nesse meu momento de folga do esporte, poder entrevistar o senhor. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Jaci. Novamente aí, desculpa pelos problemas Só pra... técnicos que a gente é encontrou porque nós aqui. somos mais antigos que os outros. Os modernos entendem mais. Mas para mim é um prazer imenso, Jaci. Eu te sigo há muito tempo, te acompanho da TV Alterosa lá, dos comentários do meu querido Galo lá. Então, para mim, receber esse convite, para mim, foi muito especial. Não, é bacana E para a gente cuidar do nosso povo, porque nós somos... O senhor é americano, filho de brasileiros, né? Eu que sou correto. brasileiro, é claro, a gente ama o país, eu sempre digo, a gente sai por alguma oportunidade, para os filhos, às vezes para a própria pessoa. No meu caso, eu e minha mulher viemos pelos filhos, né? Para que eles possam ter um futuro melhor, para que eles possam entender o que é um país onde existe lei para o milionário, para o bilionário, para o pobre, a lei é igual para todos, né? Não tem distinção, a única coisa é que o bilionário vai poder pagar um advogado melhor, Melhor, né? verdade. Mas a lei é a mesma. Então, doutor Ela Mar, queria que o senhor desse uma abertura, né, nesse tá. começo de conversa, como é que funciona a imigração aqui nos Estados Unidos? Tá bom. Eu, primeiro, obrigado aí pela apresentação. Então, como você disse, realmente eu nasci aqui em Nova York, mas meus pais brasileiros, eu fui muito cedo para Belo Horizonte, onde eu fiz lá meu high school, né, o secundário. Aí eu acabei mudando depois para Vitória, no Espírito Santo, outra cidade também que faz parte aí do meu coração, da minha vida, onde eu estudei administração e direito. Foi ali que eu comecei a ganhar paixão pelo direito. Me formei em direito lá no Brasil, passei na prova da OAB, tanto de Minas quanto do Espírito Santo, mas eu queria ter uma experiência internacional, vim para cá e comecei a cursar meu curso de direito aqui, que o direito aqui é diferente do Brasil, onde você não sai do secundário e vai direto fazer direito. O direito aqui é considerado um doutorado. Então, fiz doutorado aqui em leis e logo em seguida passei na prova da UAB aqui da Flórida, né, que é o Florida Bar. Sou membro do Florida Bar e do Bar de Washington, D.C., da capital federal. E comecei a trabalhar nas agências de imigração do governo federal. Como você bem disse, Jayce, eu fui aquele policial federal ali no Aeroporto Internacional de Miami. Mandou muita gente voltar, muito brasileiro mandou voltar ou não? Se você
Alguns. Tinha alguns que não tinha jeito, não, chegava todo atrapalhado aqui, todo Aí é errado. complicado, aí não Aí dá. não, aí não tinha jeito. Se eu não fizesse isso, daria problema para mim por não ter cumprido a lei ali naquele momento. Com Mas certeza. a gente sempre fica um pouco com o coração ali sofrido ali na hora de tomar essa decisão, mas tem vezes que tem que tomar. E depois eu fui oficial de asilo político e refugiados, pessoas de diversas nacionalidades, toda parte do mundo que está sofrendo alguma perseguição no país de origem e procuram um refúgio aqui no país. Então eu ouvi esses casos e depois eu me tornei Doutor um... Marco, Oi, só lhe interrompendo um pouquinho, vamos aproveitar, porque já estão surgindo perguntas. Então, a hora que eu lhe interromper para fazer uma pergunta tá, fica à de um vontade. telespectador aqui. A Maíra Maia está dizendo: boa noite, tenho visto L2 e preciso ir ao Brasil. Gostaria de saber como está para eu voltar. Obrigado. Tá, o L2, se você já tiver o visto válido no seu passaporte, eu não sei se você só tem o status, mas se você já tiver aquela estampa L2 válida no seu passaporte e tiver válida na hora de você voltar, não teria problema. A única coisa que você vai ter que fazer é quarentena em algum país por 15 dias. Por exemplo, muita gente está indo para o México, fica lá 15 dias, faz o exame de Covid, o teste de Covid lá, 3 dias antes do embarque para os Estados Unidos. Então, você não vai poder, mesmo tendo o L2 válido no seu passaporte, você não vai poder sair diretamente do Brasil num voo para cá, para os Estados Unidos, porque você não faz parte de uma das exceções, que é ser cidadão americano ou ter parente imediato de cidadão americano ou de que tem green card. Então, você vai ter que fazer uma quarentena em um país que não tem restrição com os Estados Unidos, antes de vir Olha para só, cá. olha só que legal. O Ronierio Gomes. Eu moro aqui há 19 anos, meu filho nasceu aqui, mas só tem 2 anos e meio. Tem algum benefício que eu me qualifico? Bom, se você estiver aqui fora de status ou entrou de forma irregular no país, o fato de você ter um filho americano não vai te ajudar nesse momento. A lei ela é feita propositadamente porque às vezes a pessoa vem para cá e tem filho logo em seguida só para tentar se beneficiar de alguma lei. Então, o governo não colocou como benefício ter filho americano. Se seu filho completar 21 anos, aí você passa a ser considerado parente imediato de um cidadão americano e ele pode aplicar para você. Legal. Olha aqui, Fabi Vaz, ela está dizendo: para cidadão e para residente, né, para quem tem o green card, não precisa de quarentena para voltar ao país, né? Correto. Cidadão e residente não precisa de quarentena, pode viajar direto. Você vai ter que fazer o teste de Covid até com 72 horas antes do seu embarque. A Denise Dadalto está dizendo: ei, Marco, estou aqui, deve ser amiga do senhor. Tudo bem, Denise? Prazer. O Natan Sucupira. Vamos aproveitar, né, doutor Marco? Aqui Claro. para esclarecer Fica à dúvidas, né? vontade. A gente vai Fica, bater nesse papo. fica à vontade. EB3 consular. Se o consulado do meu país estiver fechado, eu posso fazer entrevista em outro país que estiver aberto? Tem chance de eles negarem por isso? O problema é que geralmente você tem que fazer a entrevista no seu país. Um outro país não vai te aceitar para fazer esse tipo de entrevista, porque senão, imagina, os brasileiros tudo começa a ir para o consulado americano no Uruguai, que está acostumado a lidar com pouca gente, e de repente uma onda de brasileiros indo para lá para fazer entrevista. Então, você vai ter que esperar a sua vez chegar aí. A My Love, é isso? Ela está dizendo aqui: doutor Mark, na hora de mandar de volta, o que os agentes levam em consideração? O que é importante demonstrar? Deve ser, no caso, uma pessoa que é deportada, pelo que eu estou vendo aqui. Eu vou falar da situação em que você chega aqui no aeroporto, se você tiver com o passaporte em dia, o visto em dia e o motivo da sua viagem é compatível com aquele visto, você não teria problemas para entrar. Se você nunca violou a lei no passado, se seu intuito, por exemplo, você tem visto de turista, seu intuito é fazer turismo, seu visto está válido, não tem por que te mandar de volta. Agora, você vem para cá, cometeu violações imigratórias no passado, tem um alerta ali no sistema, provavelmente você não vai conseguir entrar. Doutor Marco, agora vamos falar sobre o Green Card, que é o sonho de todo mundo, que realmente é o grande documento, porque você pega o seu Green Card, né, normalmente tem uma validade de 10 anos, com renovação,
e no quinto ano você já pode requerer a cidadania. Faz uma prova, claro, se você estiver pagando seus impostos aqui, se você for um cidadão que segue a lei, se o seu recorde for totalmente zerado, tudo certinho, é lógico. Você está num país, você tem que cumprir a lei daquele país. É muito difícil para uma pessoa conseguir o green card, doutor Marco? Olha, não é. A gente vê aí quantos milhares, para se ter uma ideia, só esse visto através de emprego. São no mínimo 140 mil vistos todo ano, fora os quase 500 mil vistos de residente permanente de família. Então, todo ano, a gente tem mais ou menos quase 1 milhão de green card sendo aprovado para estrangeiros. Então, existem várias formas de chegar ao green card. Para todo mundo, né? Para todo mundo, o mundo inteiro. Você pode ter um parentesco com quem tem cidadania americana, ou parentesco com quem tem um green card. Essa pessoa, esse seu parente, poderia peticionar para você. Outra forma, através de uma oferta de trabalho. Uma empresa americana quer te contratar, te faz uma oferta de trabalho. Ou você vai fazer um investimento substancial aqui nos Estados Unidos. Você também pode chegar ao green card dessa maneira. E o interessante, que é bom a gente tocar aqui, que para pessoas com habilidades, né? Seja habilidade extraordinária, habilidade excepcional, se a pessoa é bom naquilo que faz, no seu segmento, essa pessoa ela pode conseguir o green card sem precisar fazer nenhum investimento, sem precisar de ter uma oferta de trabalho, ela por si só é uma autopeticionária, ela por ser boa naquele segmento que ela faz, ela pode bater a porta da imigração, falar, imigração, veja bem, eu sou um estrangeiro, um profissional de habilidade extraordinária, e por isso eu mereço o green card. Pode chegar ao green card dessa forma também. Então, existem várias maneiras de chegar ao green card, JC. É verdade, essa foi a minha forma. Eu apresentei a habilidade extraordinária e tive a felicidade, Deus me abençoou, de em 6 dias o governo americano me receber aqui e me dar o green card. Para mim, eu amo esse país, é um país maravilhoso. Maravilha, maravilha. Somos brasileiros, amamos o Brasil, mas eu amo aqui também, que me recebeu de braços abertos. Em 6 dias você conseguiu o green card, o senhor que está nisso há muitos anos sabe que realmente Deus abençoou. Papai do céu me abençoou. E também, JC, você fez por onde, né? Para a imigração chegar e falar, olha, você é um profissional de habilidade extraordinária. Esse é uma honra. É o número 1, é a categoria, a preferência número 1 das imigrações. Então, você é um profissional de habilidade extraordinária, com certeza. É verdade. Doutor Marco, o Daniel 13 Mello está perguntando, mestre, com a saída do Trump, o visto fica mais fácil? Eu acho que pode facilitar, sim. Teve uma época antes mesmo do Trump entrar, com o próprio Obama, que era muito fácil brasileiro conseguir visto de turista, por exemplo, lá no Brasil. Com o Obama, o nível de aprovação estava quase 96%, 97% de todos os vistos pedidos estavam sendo aprovados. Obviamente que isso mudou depois que muita gente começou a ser aprovada, vinha para cá e não voltava mais. Aí a curva começa a mudar. Ele, olha, vamos ser mais restritivos aqui na hora de conceder o visto. Com Biden tem uma política mais flexível, eu acredito que isso vai... mais democrata, sim, mais de esquerda, eu acho que pode facilitar, sim. Aqui, ó, a Bruna Rafa está perguntando, fazer quarentena no México e entrar nos Estados Unidos como passeio está dando deportação? Eu tenho dúvidas com relação a eles deportarem, acharem que não é propício alegar passeio por conta da pandemia. Não deportaria. Senão eu fecharia a fronteira de toda forma. Ele só não quer, a preocupação hoje eu não quero que arriscar de vir um passageiro que esteve no Brasil, que o governo americano julgou que o nível está alto aí de contaminação, e você vir para cá e contaminar nosso povo aqui. Então, por isso, faz uma quarentena de 14, 15 dias de um outro país antes de vir para cá. Chegando aqui, não tem problema. Se você tiver o visto válido, o seu intuito for válido, você vai entrar nos Estados Unidos. Acho que tem a Pacheco que está perguntando, cortes federais estão trabalhando normalmente, doutor Marco? As cortes federais? Sim. Sim, as cortes federais estão trabalhando, os casos estão sendo julgados. Obviamente que muita coisa sendo feita via vídeo, via telefone, para evitar um contato mais próximo. Doutor Marco, me diga uma coisa. Parece que o governo americano abriu um precedente em função da pandemia. A gente está vivendo uma pandemia terrível.
mais de 250 mil mortos no Brasil, mais de 500 mil aqui, né, milhões pelo mundo, e se Deus quiser, isso vai passar logo com a vacina que já está chegando em todos os cantos do planeta. Queria saber do senhor o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Assis, irmão do Ronaldinho Gaúcho, a filha dele, Charlotte, nasceu aqui. Né? Ele é turista, não... mas como a filha dele nasceu aqui, se ele quiser vir agora com a esposa, com a filha, ele entra no país por ser o pai de uma cidadã americana? Via de regra, sim, ele faz parte da exceção, tá? Apesar de não morar aqui, mas a filha é cidadã e a regra não distingue, que fala só se seu filho morar nos Estados Unidos. A regra simplesmente fala, a exceção é pais de cidadão americano menor de 21 anos e solteiros. Esse é o caso, ele não teria problema de vir para cá. Agora, doutor Marco, as pessoas que estão vivendo aqui ilegalmente, a gente sabe que tem um número muito grande, o que essas pessoas podem fazer para conseguir um documento, para se legalizar, para pagar imposto? Porque é fundamental, eu acho importante, doutor Marco, eu vejo muita gente que vem, fica estudando, usufrui de tudo que o país oferece e não paga um centavo de imposto. Eu não acho correto isso. Mas as pessoas que querem pagar o imposto, que querem, né, oficializar a sua situação no país, o que elas devem fazer? Bom, depende do tipo, do status da pessoa nesse momento. Se a pessoa estiver, por exemplo, como você disse, com visto de estudante aqui, tá? Essa pessoa, se ela for qualificada ou se ela vier a ter uma oferta de emprego, ela poderia fazer um processo através de trabalho, né? Se ela for um estrangeiro de habilidade extraordinária, para que ficar ali com o visto de estudante se pode chegar ao Green Card? Ou, se já tem uma oferta de trabalho de algum empregador americano, ir por esse caminho também. Agora, quem está aqui já irregular ou entrou pela fronteira, esses aí não tem muita solução, a não ser que se case com um cidadão americano e mesmo assim vai depender de um perdão ser aprovado para poder chegar a algum visto de residência permanente. Ou se realmente essa nova administração com binder aí passar a anistia que está sendo prometida. Se passar a anistia, essa pessoa tem como se regularizar. Agora, uma coisa que você falou, Jayci, estar aqui no país, mesmo irregular, não quer dizer que você não tenha que pagar impostos, tá? Até o ilegal tem que pagar imposto. Então, se você chegou, está aqui irregular, está trabalhando irregular, não deixe de pagar impostos, porque aí você está cometendo duas violações. Você cometeu a violação administrativa, que é imigração, mas você pode estar cometendo uma violação, às vezes, criminal, que é não pagar impostos. Aí pode até piorar a situação. Mas aí como é que essa pessoa paga o imposto se ela não tem o documento, doutor Marcos? Existe o chamado o IT Number, que é o Tax Identification Number, que não é o Social Security, mas que você pode tirar para propósitos de pagar imposto. O governo americano, nesse momento, ele não quer nem saber se você está ilegal, ele quer o imposto. Então, existe... O que é justo, né, doutor? Porque a pessoa está aqui e está usufruindo de tudo que o país oferece. Correto. Das rodovias, da segurança, tudo, exatamente. Doutor Mark, quais são as agências, né, que trabalham com essas questões para que a pessoa conquiste, né, a sua cidadania ou a sua independência em relação a estar legal no país? Você diz agência do governo? Tá. Bom, a agência que vai controlar a sua entrada e saída nos Estados Unidos é o Customs and Border Protection, aquele polícia de fronteira, imigração e alfândega que está nos portos e aeroportos. Quando você vai fazer um pedido de benefício imigratório, por exemplo, igual você teve o seu, Jayci, quem julga, quem faz a análise desse pedido para saber se a pessoa qualifica para aquele visto é o chamado USCIS, ou USCIS, United States Citizenship and Immigration Services, Agência de Serviço de Imigração e Cidadania. Ela ali que vai analisar se você qualifica para o pedido, para o visto que você está pleiteando. Então, se você se acha qualificado para algum visto, por exemplo, eu sei que você tem uma legião aí de seguidores, atletas, profissionais aí do meio do esporte, e você é um atleta que ganha prêmios, medalhas, competição, compete em alta performance, você pode chegar
a um visto de habilidade extraordinária, sem precisar fazer investimento, sem precisar de uma oferta de emprego. Você, por ser bom no que faz, pode chegar ao Green Card. Olha que bacana, tá vendo, gente? Doutor Marco esclarecendo, muito legal a entrevista, né? Esclarecendo tudo. Doutor Marco, a Eliane Cunha está perguntando sobre o EB2, o fato de ser servidor público concursado, pode contar positivamente ou não tem vantagem por isso? Bacharelado e pós, 9 anos de experiência. Tá. O EB2, para quem não conhece, só para explicar um pouco, GC, o EB2-NW é o tipo de visto, o NW é o National Interest Waiver, isenção da necessidade de oferta de trabalho por você vir fazer aqui uma coisa que seja de interesse nacional. Então, não adianta você ser um profissional aí de ponta, mas se seus planos para o país não for de interesse nacional. Então, você tem que demonstrar que, além de bom no que faz, o que você pretende fazer aqui, seus planos aqui, é de interesse nacional. Então, às vezes, a pessoa é um profissional aí do mercado financeiro excelente, mas quer vir para ficar na rede e se aposentar. Não, isso aí não é de interesse nacional. Então, se você for entrar no país com seus planos que é de interesse nacional, pode beneficiar, você pode chegar. Então, o fato de você ser funcionário público vai depender do seu nível de habilidade e o que você pretende fazer no país. Muito legal a live, doutor Marco. O pessoal participando e fazendo pergunta, que é o nosso objetivo, porque eu sou um craque da área. Né? Só para lembrar, estou conversando com o doutor Marco, né, o advogado mais importante desse país na questão imigratória, por tudo que ele já fez, por ter sido policial federal, né, por ter trabalhado, único advogado brasileiro que trabalhou nas 3 maiores agências de imigração. Então, a experiência que o senhor tem, estou vendo os quadros aí atrás, né? Aqui... É um orgulho, né, doutor Marcos? É um orgulho. Isso é um privilégio que eu tive, graças a Deus, aí pude passar por essas agências, exatamente. O Francisco Pedreiro está perguntando, boa noite, doutor Marco, o que será feito para amenizar o acúmulo de processos no consulado americano para o visto EB3, já que está fechado? Está fechado para vários vistos, né? Não é que está fechado, eles estão em atendimento reduzido por causa do Covid. O EB3, você vai ter que, se você já teve a sua petição aprovada aqui, esse é o melhor cenário. Sua petição primeiro. O que é o EB3, doutor Marco? O EB3 é o tipo de visto. Letra, né? Claro. É bom o senhor até dar uma esclarecida nisso. Bom, o que você teve, Jair, é o EB1. Sim. O EB1 não precisa de proposta de emprego, uma oferta de emprego. O EB2, interesse nacional, também você pula essa etapa. O EB3 não. O EB3 você já precisa de uma companhia americana te fazendo uma oferta de emprego e patrocinando o seu visto. Você precisa passar pelo crivo do Departamento de Trabalho, onde que a empresa que quer te contratar, ela tem que demonstrar para o Departamento de Trabalho que, ao contratar o estrangeiro, não vai estar impactando negativamente o mercado de trabalho americano. Ou seja, eu vou contratar o estrangeiro e vou estar deixando de dar uma vaga para um americano aqui e esse americano vai ficar desempregado. Então, ela tem que mostrar, o EB3 é isso. A empresa mostra que tentou contratar um cidadão americano para aquela vaga e não apareceu ninguém, ou se apareceu não era qualificado para a vaga e por isso eu preciso contratar aquele estrangeiro. Então, se a pessoa já passou pelo crivo do Departamento de Trabalho, já teve a petição aprovada, um processo aí que leva 1 ano mais ou menos, aí o processo ele é remetido para o consulado americano no Brasil para fazer a entrevista. Nesse momento da entrevista que está um pouco devagar por causa do momento que a gente está vivendo hoje no mundo. Então, é normal. Aqui tem um cidadão, não põe o nome, talvez por estar ilegal, não sei, TKD, ele diz aqui. Olá, cumpri 10 anos depois da saída voluntária. Quais as chances de conseguir um visto novamente? Bom, para quem não sabe, quem vem para os Estados Unidos e fica aqui de forma irregular por mais de 1 ano, ao sair dos Estados Unidos, engatilha o chamado lei do banimento, ou lei do barramento. Você fica impedido de ter um visto para voltar para os Estados Unidos por 10 anos. Então, essa pessoa ela já cumpriu esse período de 10 anos, agora ela estaria apta a ir no consulado aplicar por um visto, por exemplo, de turista. Tá? Nesse momento, a análise
do cônsul vai ser: você é turista mesmo? Você não vai fazer a mesma coisa que você fez no passado? Então, se suas circunstâncias mudou, se você hoje tem um emprego que você não precisa largar o Brasil para vir morar nos Estados Unidos ilegalmente, você pode chegar ao visto. Doutor Marco, o André Alves está perguntando, é uma pergunta até interessante. Por que é difícil um trabalhador assalariado no Brasil conseguir um visto de turista para conhecer o país? Tá. Para você, primeiro que no consulado, o cônsul é o rei. Eles têm muito mais poderes que o oficial de imigração aqui nos Estados Unidos. Então, todo mundo, existe uma lei, é uma lei, tá, Jesse? É estranha, mas existe. Que todo mundo que vai pedir um visto no consulado é considerado como se estivesse vindo para imigrar, para ficar aqui. Então, existe essa presunção. Tá? Que todo mundo que vai vir vai ficar. Então, você tem que demonstrar que você tem vínculos o suficiente no seu país de origem que não seria um incentivo para você vir para cá. Se você não tem emprego, se você não tem salário, as suas chances de querer vir, arrumar um emprego aqui e ficar... E se for jovem solteiro, também complica. Solteiro, são vários fatores aí que são analisados, né? Olha o Léo Reis aí. Tudo bem, Léo? Tá aí. Grande Léo, esse é número 1. Léo também foi fuzileiro naval aqui, né, doutor Mário? O Léo... Ah, é? O Léo foi da Marinha Naval aqui. Léo é fera. Professor, melhor professor de inglês aí, hein, gente? Esse é craque. Aqui, ó. Me love isso. Doutor Marco, eu estou até um pouco perdida. Gosto muito de viajar para os Estados Unidos como turista. Existe um limite. Se eu viajar 3 vezes ao ano, eu tenho que calcular para passar menos de 180 dias? Pergunta interessante. Bom, não teria esse limite. Agora, se nos últimos, vamos imaginar, 2 anos, você está passando muito mais tempo aqui do que sendo um país de origem, você tem que ter uma explicação plausível. Como é que você consegue ficar tanto tempo sem trabalhar? Você já é aposentado? Você é abonado? Pode viver aqui? Está com um burro na sombra? Tudo bem, eu já vi gente que consegue renovar o status de turista aqui 4, 5 vezes. Mostra o extrato bancário, tem milhões na conta. Eu não sabia. Quer dizer que a pessoa pode... porque tem aquele limite de 180 dias, pode ser dividido, ou você ficar 6 meses e voltar. Você provar que ele tem condições de ficar, ele pode pedir ao Mas governo aí ele pede a extensão. Tem que dar a entrada na extensão, no pedido de extensão, antes de vencer os seus 180 dias. Então você dá, a imigração analisa, vê, olha, essa pessoa aqui não precisa realmente, então vamos aprovar a extensão. Pagando imposto, né, doutor Marcos? Pagando imposto. Pagando imposto vai ter. Aí é bom consultar com um contador, tá, gente? Para ver aí. Não, mas eu estou lhe perguntando, é preciso que essa pessoa pague o imposto? Então, às vezes vai ter, porque se ela tem um tempo de presença física nos Estados Unidos. Está movimentando a conta bancária. Aí é bom ver com o contador, essa realmente não é minha praia, mas se contar nos últimos 3 anos, se contar um tanto número de dias aqui no país, pode ser que tenha que pagar imposto aqui também. Aqui, o Regis Santana. O pai é cidadão americano, mas o filho tem mais de 21 anos. Demora muito para conseguir o green card? Desculpa, repete. O pai é cidadão americano. O filho tem mais de 21 anos. Quer dizer, o filho deve ser de outro país. Demora muito para ele conseguir o green card? Então, mais de 21 anos, aí você deixa de ser parente imediato. Se você tiver casado, a fila cresce ainda mais. Hoje, para filhos solteiros maiores de 21 anos, eu acredito que a fila esteja ali em 7 anos, 6 anos por aí, de espera. O Lindolfo aqui está perguntando como é o processo de julgamento do NW na USCIS e por que eles não seguem uma fila de pedidos? A gente falou desse aí, que é o EB2NW, que é aquele que ele vai analisar ali se seu plano aqui no país, se ele é de interesse nacional, o que você pretende fazer aqui no país, se for considerado de interesse nacional, que tipo de benefício você vai poder trazer para o país. O julgador ele pode aprovar o seu pedido e você receber o green card. A fila
vai depender de que julgador caiu o seu processo. Então, é um pouco relativo. Tem julgador que trabalha mais rápido, outros que vão um pouco mais devagar, mas para esse tipo de pedido é mais ou menos 1 ano que você vai ter que esperar. Para quem não sabe, olha, a Flávia, Encontro de Craques. Para quem não sabe, a Flávia é minha esposa, tá? Obrigado, Flávio. Um abraço para você. Craque, camisa 10 é o Dr. Marco. Só como entrevistador. Já isso é o Tele Santana. Só... O EB2 NW, infelizmente, ele não é igual ao EB1 que você aplicou, que você pode pagar aquela taxa prêmio para ter seu caso julgado aí, às vezes, em 6 dias. Ele corre o curso normal aí, que é mais ou menos 1 ano, tá, pessoal? Doutor Marco, aqui, a mulherada está participando. A Bruna Rafa está perguntando, está dizendo muita clareza nas respostas. Parabéns, está parabenizando o senhor. Obrigado, Bruna. A Juliana Coelho está perguntando, posso passar o green card para o cônjuge fora de status? Pode passar o green card para o cônjuge fora de status, desde que você seja cidadã americana. Então, se você for cidadã americana e seu cônjuge estiver fora de status, entrou legalmente no país, entrou com visto, foi inspecionado e acabou ficando fora do prazo, você, como cidadã americana, você pode peticionar para ele e não teria problema o fato dele estar fora de status, porque é um perdão automático. Agora, se você só tiver o green card e for aplicar para ele, você não é cidadã ainda, aí você vai precisar de dar entrada num pedido de perdão. E esse perdão, ele é subjetivo. Você tem que demonstrar que você sofreria um dano psicológico se ele não conseguisse permanecer aqui nos Estados Unidos. E um detalhe importante com relação ao green card é que a pessoa tem que entender que quando você requisita o green card, é porque você quer morar no país e trabalhar no país. Ou seja, você não pode se ausentar, eu vou ficar 6... Eu tenho um amigo que ele falou assim, vou ficar 6 meses no Brasil e 6 nos Estados Unidos. Quando ele entrou, foi para a salinha, ficou 5h30, não tomaram o green card dele, mas avisaram, você tem que morar aqui. 50-50 não existe. É assim, doutor Marco? Exatamente, assim, se a pessoa quer para fazer turismo, pega um visto de turista, não pede o green card, entendeu? O green card você está tomando a fila, porque tem um número limitado de green card que pode ser emitido todo ano. Às vezes você está bloqueando a chance de uma pessoa que realmente vir morar, entendeu? Então, quer visto de turista, pega visto de turista e fica vindo para cá, pô. É verdade. A Jana Almeida está perguntando, boa tarde, quando um familiar de alguém que reside nos Estados Unidos, já fora de status, é aconselhável dizer que tem alguém que mora aqui e está tirando visto para visitar ou não? Bom, essa pergunta, se o cônsul te fizer lá, você tem algum parente que mora lá, que está ilegal, você tem que responder sim. Porque se você mentir, o problema piora, porque aí você está cometendo fraude. E se ficar determinado que você mentiu para obter um benefício imigratório, você pode ficar banido de receber qualquer benefício imigratório para o resto da vida. Ao invés de ter seu visto apenas negado naquele momento, você pode ter seu visto, qualquer visto negado para o resto da vida se você mentir para um oficial da imigração. Doutor Marco, daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Eu queria saber do senhor qual foi o caso mais emblemático e mais difícil que o senhor já pegou quando o senhor era policial federal no aeroporto de Miami e qual foi o caso mais engraçado assim? Tá. Eu acho que eu fui promotor de imigração nas cortes federais, né, Jaice? Quando a pessoa está detida e está colocada ali no processo de remoção, ela está tentando... O senhor usava o coração nessa época? Olha, um coração era meio de pedra naquela época ali, tá? O senhor tinha que cumprir rigorosamente a lei, né, doutor? Eu tinha que cumprir a lei e é o seguinte, espero que meus amigos atleticanos não estejam ouvindo isso, mas eu sou profissional, tá? Se eu sou atleticano, se o Cruzeiro me contratasse, infelizmente eu ia ter que fazer gol no Galo, tá? E lá naquele momento eu estava defendendo o meu patrão, que era o governo federal, era o Department of Homeland Security, era o ICE. Então, chegava um caso para mim, eu me debruçava em cima dele. Igual hoje, quando chega um cliente para mim, eu vou fazer de tudo para tentar, dentro da legalidade, aprovar o caso daquela pessoa. Nessa época, eu estava no Texas, nas cortes federais ali no Texas, bem na fronteira com o México ali,
e tinha uma onda muito grande de imigrantes de um determinado país da África e todos tinham a mesma história. Você via que era a mesma história e tinha um juiz lá que estava aprovando todo mundo e você via que tinha rolo ali, não, sabe? A história era muito igual. E um certo dia eu falei, não, eu vou estudar esse caso aqui, bem, a fundo, vou pesquisar. E eu consegui achar essa pessoa no Facebook. Tá? E ela contava a história dela, que ela tinha sofrido horrores na prisão, imaginamos, de dia 1º de julho a 30 de julho do ano de 2010. Sofri horrores ali dentro da prisão, fiquei encarcerada, sofrendo tortura. E eu achei exatamente essa data, essa pessoa viajando pelo mundo, curtindo, e eu imprimi todas essas conversas dela. E ali eu apresentei como prova, eu fazia as perguntas, né, se apanhou, você ficou presa lá, ela contando, e você aqui nessa festa aqui. Tudo, né? Então, esse foi eu, inclusive, recebi o cumprimento do juiz nesse dia, que foi um juiz que ele foi promotor federal também, e ele me cumprimentou falando que foi um dos trials mais legal que ele já fez, quando eu comecei a apresentar essas evidências lá. Então, esse foi um que me marcou, que eu recebi um elogio pessoal de um juiz de imigração. Assim, caso que me marcou negativamente, assim... Caso mais duro, assim, que o senhor teve que realmente usar a lei, porque tem que usar a lei, mas que o senhor depois chegou em casa, conversou com a sua esposa e falou, poxa, eu fiquei muito triste. Olha, né? é engraçado você falar isso, porque já tiveram algumas situações que eu chegava em casa e falava para minha esposa, principalmente o trabalho no aeroporto, que além de ser pesado, você fica ali muitas horas ali na fila, processando as pessoas, você tem muito pouco tempo para tomar a decisão. E às vezes você está de cabeça quente ali, porque às vezes você fica 5 horas ali sem ter um break, você fica sentado, uma pessoa atrás da outra, e às vezes a pessoa chega e acaba pagando o pato, né? Você está ali de mau humor naquele momento. Eu enviei um senhor para a sala, poderia ter a idade do meu pai, e ele foi para a salinha, e você coloca as informações ali no sistema, tá? Você que está na primária ali, você, o oficial, você coloca algumas informações para o cara que está lá na salinha poder saber do que se passa, né? E dependendo das informações que você colocar ali, do encontro que você teve com aquela pessoa, o oficial ali vai ter que investigar bem. E nesse caso eu consegui tirar dessa pessoa que ele estava vindo para trabalhar na agricultura, tal, com visto de turista, e eu fui para casa assim me remoendo. E no outro dia eu voltei, ele estava detido ali na cela ainda do aeroporto, esperando para pegar o voo de volta. Então nesse dia eu voltei para casa, falei com a minha esposa, olha, eu acho que esse emprego aqui no aeroporto não dá mais para mim. Foi aí que eu mudei para ser oficial de asilo. Então fui de execução de lei pesada para uma mais branda, que era ouvir o pessoal de asilo e tal. Como é esse trabalho no asilo, doutor? O asilo também, assim, ele tem dois lados. Tem muitas histórias também tristes. Tem muita história triste, mas tem muita mentira também, gente. Sim. Então, tem muita... Então, assim, também me deixava um pouco triste, porque é uma ferramenta, é um instituto tão lindo, né? Um direito humanitário de dar asilo para as pessoas aqui, que a gente via pessoas utilizando do asilo para tentar, de forma irregular, para tentar... Então, você move toda a máquina, sabe? Você tá impedindo uma pessoa de ter uma entrevista antes de você para ouvir o seu caso que, sabe, não tem história ali, não tem asilo ali no meio. Mas era assim, faz parte do jogo, a gente sabe disso, mas aí eu mudei, aí depois mudei completamente, eu fui ser promotor mesmo. Ali é um tribunal, você está falando, igual a gente vê nos filmes, um tribunal ali, cada um fazendo a defesa do seu ponto de vista ali. E eu gostava disso, porque era um jogo, eu estava contra o advogado da parte defendendo o cliente dele e eu defendendo o governo, e era uma troca de ideias jurídicas ali para convencer o juiz. É bacana que o senhor passou por todas essas etapas e acabou se fixando no direito, que agora o senhor, né, ajuda as pessoas a virem para cá de uma forma honesta, de uma forma coerente, quer dizer, de uma certa forma, isso deve lhe trazer uma tranquilidade
né, de dizer assim, pô, estou ajudando as pessoas a virem morar aqui, né, de uma forma legal, porque é um sonho. A América sempre foi um sonho de todo mundo, né? Com certeza, Jair. Esse tempo que eu passei no governo, ele me preparou muito para poder enxergar o que os oficiais querem ver, o que o juiz de imigração quer ver ali na situação. E é sempre um prazer a gente conseguir uma aprovação para uma pessoa honesta que quer vir para cá trabalhar, poder ajudar o país. A gente fica um pouco triste de ver, às vezes, muita gente boa deixando o Brasil, né? Muito cérebro, né? Muita cabeça pensante deixando o Brasil, mas o Brasil acaba expulsando seus próprios cidadãos da forma que, né? Mas é isso, eu acho Eu que... costumo dizer, doutor Marco, que não existe país perfeito, né? Mas aqui, como eu disse, a gente tem segurança, a gente tem educação, que é fundamental, a gente tem a saúde, né? Então, realmente, é um país que está muito próximo de tudo que um cidadão de bem deseja. Cidadão de bem. Porque aquele que é do mal, ele vai fazer estrago em qualquer lugar do mundo. lugar. Quando o cara é do bem e entra num país de uma forma legal, né? Eu não aconselho ninguém a tentar entrar em qualquer país que seja de uma forma legal. Eu já fui em 73 países trabalhando. Eu sempre aprendi uma coisa, doutor Marco. Em qualquer país que eu chego, a primeira coisa, qual é a lei aqui? Tal, então eu vou seguir a lei. Eu estava no Kuwait, o Pelé era meu vizinho de quarto. Eu saí comendo uma maçã, o policial falou assim, você não pode comer a maçã em público porque nós estamos no período do Ramadã. Dentro do seu quarto você pode, mas eu falei perfeitamente, me desculpe, voltei para o quarto comer minha maçã. Ou seja, eu tenho que respeitar a lei do país. Claro, Né, exatamente. Exatamente, perfeitamente esse. E voltando à questão dos Estados Unidos, eu costumo brincar que é muito fácil, eu tenho um produto, né, que é muito fácil de ser vendido. Vender nos Estados Unidos é a coisa mais fácil que tem. Quem conhece isso aqui, mesmo que vem de férias rapidamente... País maravilhoso. Não, impressionante. Eu sou suspeito. Não, eu adoro isso aqui. Eu fiz até a bandeira americana aqui, eu tatuei a bandeira americana. Ah, é? Eu amo esse Legal, país. Eu amo legal. esse país. Não? Que bom. É muito bom aqui. Amo o Brasil, é lógico, mas também você pode amar dois países. Claro, com certeza. Eu nasci lá, mas eu sempre quis viver aqui. Sim, sim, né? Perfeitamente, perfeitamente. Doutor Marco, o Douglas está perguntando aqui. Sou fotógrafo e cinegrafista. Tenho empresa há mais de 10 anos e atuo há mais de 20 anos. Né? Ele quer saber qual o tipo de visto que ele pode conseguir para morar aqui. Bom, vai depender do nível, seu nível como fotógrafo, se você tem algumas premiações, se você teve alguma fotografia de destaque, que aí você poderia tentar algum visto sem depender de investimento, sem depender de uma oferta de trabalho. Caso essa não seja a sua realidade, você pode sempre tentar alguma oferta de trabalho de um empregador americano. Aí é um trabalho seu de consultar, mandar seu currículo, fazer seu networking, tá? Se você tiver alguma cidadania de algum país que tem um tratado comercial com os Estados Unidos, no Brasil tem muito brasileiro que tem dupla cidadania com a Itália, tá? Acho que alguns outros países, mas eu vejo muito com a Itália. Você poderia, com um investimento menor, aí, de 50, 100 mil dólares, poder vir para cá com visto E2. Por ser italiano, doutor? Por ser italiano. Por que o italiano tem esse privilégio? Porque o Brasil, por exemplo, não faz parte desse tratado comercial. A Argentina faz, o Chile faz, a Itália faz, a Espanha. Então, vários países fazem parte desse tratado, o Brasil não faz. Então, o brasileiro, só cidadão brasileiro, não tem como participar desse visto E2. É um visto que não leva ao Green Card, mas é um visto que você pode vir, abrir seu negócio aqui, seu investimento, e trabalhar nele, e você ganha um visto de 5 anos, renovável ad eterno, de 5 em 5 anos, enquanto você demonstrar que seu negócio está funcionando, está operacional aqui. Está cumprindo a lei, está tudo certo. É importante. Doutor Marco, me diga uma coisa. Com relação a essa questão do... O brasileiro ele quer vir para cá. Né? O governo americano, o governo brasileiro abriu um precedente. Hoje, o americano não precisa mais de visto para entrar no Brasil. Por que não houve essa reciprocidade? Eu acho que a reciprocidade aí, Jesse, é você ver, tá bom, qual que é mais vantajoso, né? Hoje os Estados Unidos já atrai turista brasileiro à vontade, tá?
tem muito enxurrada de dinheiro de brasileiro vindo para cá gastando com hotelaria, gastando nos restaurantes, nos shoppings, nos parques da Disney. E se eu começo a colocar barreiras, empecilho para o cidadão americano ir visitar o Brasil? Será que ele vai querer ir no consulado brasileiro aplicar para um visto de turista? Se eu posso ir aqui do lado, em Cancún, sem precisar de visto? Se eu posso ir aqui para Bahamas, que está aqui do lado? Então, assim, eu acho certo, no caso do Brasil, fazer isso, de não exigir visto dos Estados Unidos e não aplicar simplesmente uma reciprocidade, você não me dá visto, eu também não vou eu vou cobrar visto de vocês. Porque é deixar de receber cidadão americano. Eu sei que eu tenho amigos que falam que na época que exigia, ele falou, cara, eu vou tentar ir para outro lugar parecido com o Brasil, clima tropical, onde eu posso, sabe, tomar mais seguro, mais seguro e que não vai me dar burocracia de ter que ficar na fila de consulado para pegar um visto, né? Então, eu acho interessante. E outra coisa, JC, o que a gente tem que pensar? Honestamente, quem vai sair daqui para ir para o Brasil para trabalhar ilegalmente lá? Né? Então, assim... E se houvesse essa reciprocidade, com certeza muitos brasileiros viriam e ficariam por aqui ilegais, né? Exatamente. Esse número, né, doutor? Teve uma época que, por exemplo, a Argentina fazia parte dos países em que os Estados Unidos não exigia visto. Isso foi no começo dos anos 90 ali. Foi uma decisão, acho que do Bill Clinton na época, de amizade ali com o presidente argentino da época, que falou, a partir de agora o argentino não vai precisar mais de visto. Hoje, eu diria que daquela época sei lá, de todos os argentinos que vieram, provavelmente 80% não voltaram, sabe? Ficaram por aqui. Então, aí ele falou, olha, a gente está tendo um número muito grande, vamos parar. E se fizer isso com o Brasil, com certeza isso vai acontecer. Doutor Marco, uma pessoa que vive ilegalmente aqui, qual é o risco que ela corre? Porque a polícia de imigração, ela dá batidas sempre. Como é que funciona isso? A pessoa que vive aqui de forma irregular, ela vai estar sempre sujeita a ser colocada no processo de deportação. Né? Um dia que seja que você está aqui ilegal, você está sujeito a ser colocado em processo de remoção. Se isso vai acontecer, é raro, é difícil, porque a imigração não tem braço para isso tudo. Então, às vezes vai acontecer algumas batidas em locais que eles sabem que aquele empregador está acostumado a contratar ilegais, ou você está aqui dirigindo, de repente tem um acidente de trânsito, vai ver, você não tem carteira de motorista, você não conseguiu carteira de motorista porque você não tem um status imigratório legal no país, aí vai, dependendo da polícia daquele local, eles podem fazer contato com o ICE e falar, olha, a gente está aqui, uma pessoa está detida aqui e essa pessoa não tem status imigratório, você quer vir pegar essa pessoa aqui? Isso pode acontecer. Então, todo mundo que está aqui de forma irregular pode ser colocado em processo de remoção do país. Não quer dizer que vai te pegar e já vai te mandar embora. Você pode pedir para falar com o juiz, que você tem medo de voltar para o seu país, o que seja. Aí eles têm que parar a remoção e te dar uma audiência para falar com o juiz de imigração. Entendi, legal. É um país muito justo, né, doutor? É um país que olha as pessoas. Sim. Eu sou suspeito, como eu disse, eu adoro esse país. A Maria Jeffrey está dizendo aqui, o sobrinho dela foi deportado em 2019, porque compraram a passagem dele para 6 meses, ele só tinha 17 anos. Quanto tempo ele poderá aplicar para o visto novamente? Tá. Aconteceu no consulado, no aeroporto. Travou aí, doutor Marco? Travou? Travou do senhor aí. E agora? Não. E agora? Voltou? Agora voltou. Tá. Tem que ver o que aconteceu no aeroporto, porque existem duas formas do oficial de imigração proceder. Tá? Se você chegar no aeroporto e eles fizerem o chamado remoção sumária, se tiver a remoção sumária do país, a pessoa fica barrada por 5 anos. Porém, ele era menor de idade, 17 anos. Acho que isso poderia não se aplicar ali, porque ele era menor de idade. Então, ele poderia aplicar para um novo visto no consulado. Ou o chamado, a imigração
te dá o privilégio, o benefício de falar, olha, eu estou retirando meu pedido para ser admitido no seu país. Se ela te autorizar a fazer isso, você não toma essa penalidade de 5 anos. Seu visto no passaporte é cancelado, mas você não toma penalidade de 5 anos. Isso significa que você, ao voltar para o seu país, você poderia aplicar novamente para um visto lá, contando exatamente o que passou no aeroporto. Igual a Denise Dadalto, que é sua amiga, né? Se minha filha casar com uma... acho que foi ela que elogiou o senhor, não foi, doutor? Denise Como? Dadalto ou não? Denise Dadalto? Foi, Denise Dadalto, sim. Ela está perguntando, se a minha filha casar com uma pessoa que tem green card, eu consigo green card através dela? O dia que ela conseguiu o green card e o dia que ela virar cidadã por causa desse casamento, aí ela pode pedir para você como pai, mãe de cidadã americana. Entendi. Por exemplo, a filha do Kleber, que foi jogador do Atlético, zagueiro, ela casou com um americano, vive aqui há muito tempo, o Kleber vive lá em Orlando, né? E ele disse que quando ela completar um tempo, ela pode dar o green card para ele e para a esposa dele. É assim que funciona? Exatamente. Então, por exemplo, green card através de casamento com cidadão americano. Você recebe, você, o estrangeiro que casou com cidadão americano, vai receber o seu green card você vai receber o seu green card e depois de 3 anos como green card holder, como detentor do green card, você pode aplicar para a sua cidadania. Ao receber a sua cidadania, aí você pode pedir para os seus pais. Legal. Vamos ver aqui mais uma. Ieda Paiva, mas não sou só 6 meses visto de turista? Senão o doutor Marcos já explicou, né, que a pessoa, se tiver muito dinheiro, estiver tranquila na vida, ela pode pedir uma extensão e ficar um pouco mais. Exatamente. O TKD está dizendo obrigado pela resposta, doutor Marcos. Léo Reis, grande entrevista, grande Léo Reis. Ó, gente, se vocês quiserem fazer um curso de inglês, aprender inglês, é o Léo Reis, né, doutor Marcos? Inglês com Léo Reis. O Léo Reis, craque. Eu estudo com ele também, porque eu já disse, eu sou um cara que eu gosto de fazer tudo bem feito. Assim como eu primei, antes de eu fazer o jornalismo, eu fiz português e literatura para aprender bem o português. Eu só vou trabalhar na TV americana quando eu falar o inglês como o doutor Mark, que é americano, como meus filhos falam. Ó, que maravilha. Vai chegando. Estou contando com o Léo Reis para me ajudar nisso. Né, doutor Mark? Exatamente. Doutor Mark, me diga uma coisa. Quantos anos já que o senhor trabalha nessa área toda de imigração? Então, eu sou advogado licenciado na Flórida eu passei no bar em 2010, peguei minha licença em 2011, então temos aí já 10 anos praticando quase que exclusivamente na área de imigração. Antes mesmo de eu me tornar advogado, eu já trabalhava como paralegal. Paralegal, para quem não sabe, é o assistente do advogado. Eu sempre trabalhei sob a supervisão de advogados de imigração. Então, acho que se for somar tudo aí, dá uns 14 anos por aí. Aquela menina My Love, parece, eu não entendo. Gente, bota o nome aí. Se vocês estão ilegais aqui, estão com medo, bota o nome aí. Doutor Marcos, tem algum curso de inglês jurídico para indicar? Não conheço. Acho que o melhor curso quando eu vi também, Jayce, só para explicar, eu nasci aqui, o fato de você nascer aqui, não é que você já nasce falando inglês. Eu nasci aqui. E foi para o Brasil. E filhos de pais brasileiros, dentro de casa era só português, mesmo em Nova York. Fui para o Brasil, ninguém falava um A de inglês comigo lá. Eu aprendi o mineirês e não aprendi inglês. Eu fui aprender inglês quando eu vim para cá na marra, imagina, fazendo faculdade de Direito, doutorado, com inglês limitado aqui. Foi pesado. Mas o meu inglês jurídico que eu aprendi foi na faculdade aqui. Legal, olha só, o Everaldo está dizendo, parabéns, doutor, as informações muito claras, muito obrigado. Né? Eu que agradeço. O Júnior Belo está dizendo aqui, Prêmio Processing para EB2, arrisca dizer, vai passar a valer e quando? Tá, a gente estava falando aí, Jayce, que diferente do EB1, seu visto aí, o EB2 não tem aquele processamento prêmio, aquela taxa que você pode pagar para ter o seu caso julgado pela imigração em 15 dias úteis, tá? Só que final do ano passado, mais ou menos setembro, outubro do ano passado, o Congresso, não sei se você lembra, Jesse, mas
Lá para julho, agosto do ano passado, a imigração quase que teve que fechar as portas por um tempo, porque estava sem verba. Sim, A né? imigração, o USCIS, ele vive da verba que coleta das petições. Por exemplo, essa taxa que você paga para julgar seu caso, ela usa para manter toda a estrutura, pagar o salário dos funcionários, ela não recebe verba do governo. O governo não banca ela, tem que viver do que caçar e comer. Do que ela Então, arrecada, né? exatamente. Então, como teve o Covid aí, a pandemia, e tiveram teve muito menos aplicações, ou teve muito menos verba. As pessoas perderam empregos, não tinham dinheiro para dar entrada nos processos, por falta de verba também da imigração, ela chegou aí no Congresso e falar, Congresso, vocês precisam me dar dinheiro aqui para eu viver. Aí o Congresso falou assim, não vou te dar dinheiro, mas eu vou autorizar você a aumentar a sua fonte de renda, a sua fonte de receita. A partir de agora, a gente está criando uma lei aqui em que você, imigração, vai poder implementar processamento prêmio e cobrar por isso para diversos benefícios que antes não tinha. O EB2NW foi um desses vistos contemplados. Já é lei, foi sancionada pelo Trump, porém a imigração ainda não começou a implementar a utilização do EB2. Mas já é lei. Ela pode amanhã ou depois já começar a utilizar. Legal. O André Pereira está me elogiando aqui, disse que gosta muito dos meus comentários. Obrigado, André. Marcilei, um abraço para você. Doutor Mark, eu tenho um amigo aqui, o Turry, ele é turco. E ele morou aqui um tempo, está morando em Los Angeles, conseguiu a cidadania agora. Ele conseguiu o Green Card pela loteria. Como é que funciona isso? Exato, a loteria, infelizmente o Brasil não faz parte da loteria. Teve um ano até que fez, isso é baseado no número de vistos que o governo americano emite para cada país, tá? Então, se chegar a uma cota, aquele país não faz mais parte da loteria. Países em que tradicionalmente poucos vistos são emitidos para cidadãos daquele país, entra na loteria. É uma loteria mesmo, você vai, entra, faz a aplicação e pode ser contemplado e receber o Green Card. Tanto que eu falei para ele, Tony, não joga aqui na Mega Milha, na Mega Play, porque você já foi premiado na sua vida, você ganhou o Green Card. E ele recentemente se tornou cidadão, fiquei muito feliz por ele. A minha mulher, Alexia, está aqui no quarto assistindo, falou assim, mineirês, melhor língua, ai. Beleza, com certeza. É mineira também, não? Ela é meus filhos, é claro. Eu amo BH radicalmente. Que legal, que legal. Olha, o Leandro está dizendo, gostaria de morar nos Estados Unidos. Por onde eu começo? Sou empresário aqui no Brasil. Então, empresário, aí vai... Tem várias maneiras para o empresário. O EB2NW para empresário, por exemplo, é uma boa opção, né? O próprio, se você tiver alguma cidadania com um desses países que eu falei aí, para fazer o visto E2, também você pode abrir um negócio aqui. O visto L, se você tiver o visto L é para transferência de mão de obra. Se você tem uma empresa e você é executivo dessa empresa, vai abrir uma filial, uma subsidiária aqui nos Estados Unidos, através do visto L, essa empresa pode te enviar para cá para tocar essa filial subsidiária aqui nos Estados Unidos através do visto L. Então, EB2NW é uma possibilidade, o visto L, dependendo das suas qualificações como empresário, às vezes o visto O, tá? Então, tem algumas possibilidades aí. Estou vendo aqui, doutor Marco, a mulherada participando. Tem muita mulher querendo vir para cá, viu? Querendo morar aqui, trabalhar aqui, muito legal. Olha só, o Vinícius está dizendo que trocou o status de turista para estudante, porém foi negado e está na extensão. Se voltar para o Brasil, ele consegue voltar para os Estados Unidos de novo? Ele está na extensão, provavelmente, pelo que eu entendi, ele deu entrada no pedido de extensão de turista e, ao mesmo tempo, deu entrada no pedido de mudança de status para estudante. O pedido de mudança de status para estudante foi negado, porém, a extensão ainda ou não foi julgada ou foi julgada e aprovada. Se ele não violou o status dele aqui, não tem problema. Doutor, o cara está insatisfeito no Brasil, não concorda com a política do governo. Ele pode pedir asilo aqui? Por discordar, não. Asilo pressupõe uma perseguição.
e tem que ser uma perseguição. Não é qualquer perseguição, tem que ser perseguição, aquela coisa sistemática. Não é porque alguém veio e te deu um tapa na nuca que é perseguição. Tem que ser uma coisa mais severa que chega a nível de perseguição. Não precisa ser só dano físico, pode ser dano psicológico, ameaças, assim, mas tem que ser a ameaça, a perseguição, a agressão tem que ser por conta da sua raça, da sua religião, ou da sua opinião política, ou da sua nacionalidade, ou por você ser membro de algum grupo particular determinado, por exemplo, minorias sexuais, por exemplo. Então, se você sofre perseguição, e essa perseguição é com base em um desses 5 fatores, o asilo você poderia se qualificar para o asilo. Mas o asilo só pode ser pedido estando aqui dentro dos Estados Unidos. Você não pode pedir asilo de fora dos Estados Unidos. Legal. O Rafael Barra está dizendo, como está o mercado de trabalho aí para os imigrantes regulares? Existem dificuldades pelo fato de ser brasileiro? Parabéns pela clareza nas informações. Obrigado. Acho que o mercado, mesmo com tudo que está acontecendo aí com a pandemia, o mercado americano ainda tem emprego para todo mundo, gente. Assim, a economia aqui é a maior economia do não, mundo, vai continuar sendo para o resto da vida, né, doutor? Você pode não conseguir de imediato aquele seu emprego dos sonhos, mas você provavelmente vai conseguir um bom emprego aí. Você pode. E aqui é o seguinte: você pode trabalhar 2, 3, 4 empregos diferentes, meio período em cada um, e você faz uma renda boa no final do mês. Sim. Aqui, ó, Cláudio Couto Oficial. Policial militar sendo perseguido, cabe asilo? Então, o asilo tem que ser por um motivo desses que eu falei. E outra coisa, se você não tem habilidade de se relocar dentro do seu próprio país, por exemplo, se você está sofrendo aquela perseguição, e aquela perseguição é ali na sua cidadezinha ou no seu bairro, se você sair dali, por exemplo, você sai de Belo Horizonte e vai para Salvador, na Bahia, e essa ameaça cessa, você não precisa de asilo. Foi aquela coisa local, não era uma coisa que vai fazer com que aquele seu inimigo, aquela sua pessoa que está te perseguindo, fosse até Salvador atrás de você. Então, se a relocação dentro do seu próprio país fosse suficiente para sanar, para parar a perseguição, mas tem que analisar melhor os fatos aí. Legal. Doutor Marco, entrevista maravilhosa, espetacular. Eu sei que o senhor vai deixar ela no seu IGTV, eu também, o senhor manda para mim para a gente colocar também, muito esclarecedora. Eu estava doido para fazer uma entrevista dessa, já moro aqui, já vai para 5 anos, né? E agora tive essa oportunidade de entrevistar um craque, um camisa 10, né? Uma pessoa brilhante, um homem de bem, um advogado conceituado, e em tudo que o senhor fez com maestria. Então, muito legal. Eu queria que o senhor deixasse as considerações que o senhor achar pertinentes, que eu não tenha perguntado, e nós procuramos aí sempre privilegiar aqueles que estão na live com a gente, porque essa live é feita para eles, né, doutor Maio? Com certeza, Jair. Primeiramente, agradeço demais, é muita satisfação para mim ter sido convidado por um ídolo, né? Eu já te acompanhava, você sabe disso, acompanhava desde lá da Alterosa, assistia os comentários ali, aqui, sempre espera. Só não te interromper, a minha mulher botou aqui, ó, parabéns por essa live, adorei. Tem que fazer outra para ficar, porque muitas perguntas ficaram sem resposta, porque não houve tempo. E olha que nós estamos a 1 hora na live. Obrigado. Vamos fazer sim. A hora que você quiser, eu estou sempre de portas abertas aí para você, Jayce. Então, obrigado aí. E, pessoal, para quem quiser vir imigrar para os Estados Unidos, acho que a gente tem mais de 150 tipos de vistos aqui para os Estados Unidos. Um desses vistos vai caber para você. Então, basta pesquisar. E outra coisa, consulte sempre com um advogado licenciado. Não precisa ser comigo, mas consulte um advogado licenciado. Mas quem quiser contratar o escritório do Dr. Mark Moraes, como faz? Pode mandar. Flávia, quer mandar aí o info? Tem que fazer outra live. Coloca aí info@markmoraes.law.com. Pode ir até mesmo aqui pela minha mídia social, tem sempre alguém monitorando aí. @Mark Moraes
Lau, é Ló, né? É Ló, é L-A-W. L-A-W. É. Mark, M-A-R-K, Moraes, com I, tudo Moraes com junto, I, Moraes com I, L-A-W. com E o certeza. telefone do escritório, doutor Marcos? Aí pode mandar também um WhatsApp, né? É mais um, que é aqui nos Estados Unidos, mais um, 786-222-3692. Mais um, 786-222-3692. E a Flávia colocou aí o e-mail para contato também. Aqui, ó, info@markmoraesló.com. .com. info@markmoraesló.com. Doutor Marco, é muito caro o trabalho do seu escritório, porque é um advogado tão conceituado, né? A gente sabe que os advogados conceituados, naturalmente, como em qualquer profissão, né? Vai em cima. Não, tem orçamento para todo o bolso aí, tá, Jesse? A gente liga lá, a gente vai analisar. Depende também da complexidade do caso, todo o número de horas que a gente vai precisar trabalhar em determinado caso, mas tem orçamento para todos os bolsos aí. E vale lembrar que o senhor está sempre fazendo uma live semanal, né, doutor Marco? Eu sempre faço live, eu sempre posto os vídeos aí, então a minha forma de estar passando conhecimento gratuito é fazendo essas lives, entendeu, Jesse? Eu tenho um canal também no YouTube, que eu criei tem uns 2 meses, chama Qual é o nome do canal? Imigrando com Mark Moraes. Imigrando com Mark Moraes. Lá... Não, separado mesmo. Imigrando com Mark Moraes. Canal no YouTube. E lá eu coloco vários vídeos, sempre com um tema. Eu falo do EB1, do EB2, do L. Eu falo de como chegar aqui no aeroporto, o que você vai encontrar. Então, eu estou sempre passando esse tipo de informação, essa informação que eu pesquiso bastante antes de falar, e de forma gratuita. Então, assistam lá e quiser algum atendimento especializado, aí contata a gente marca uma consulta. Doutor Marco, faltou essa pergunta, o Gustavo Faria está lembrando bem. Quando os voos serão liberados para turistas? Quando irá voltar ao normal do Brasil para cá, por exemplo? Porque o cara hoje para entrar tem que tentar a quarentena, vai depender do policial de imigração. Quando é que a coisa vai normalizar? Eu acredito que só quando todos estivermos vacinados, né? Então, gente, essa é a pergunta de $1 milhão, né? O Trump aí no apagar das luzes antes dele sair, ele acabou com essa restrição de viagem para brasileiros e para europeus, porém o Biden voltou lá. E eu acho que... é para preservar a população, porque tem muita gente, doutor Marco, que está pensando que a pandemia acabou. A pandemia está aí no auge, infelizmente, né? Exatamente. Eu, por exemplo, se eu ver, eu dou minha coisa todo fim de semana, como é gratuito, eu faço meu teste aqui do lado da minha casa, no parque, para me proteger, uso máscara. E assim que eu tomar vacina, eu vou continuar passando álcool em gel, me protegendo, usando máscara, porque eu posso estar imunizado, mas e o outro? A gente tem que pensar no outro. Exatamente. E outra coisa, Jesse, aqui nos Estados Unidos a vacinação já está bem adiantada. Os hospitais aqui do sul da Flórida, o Jackson Memorial, que é o maior hospital daqui, já está querendo chamar pessoas de 55 anos para vacinar. Eu estou com 60, estou doido para ir lá. Você vai daqui a pouco... Só acima de 65, né? Mas já está chegando aí, tá? Graças a Deus. Outra coisa, para professores, policiais... policiais, eu vi aqui hoje, nós recebemos. Com 50 anos já vai poder. Então, à medida que grande parcela da população já estiver vacinada, acho que, de repente, daqui 2 meses, a gente vai ter alguma boa notícia aí. E a previsão aqui é de que até o final do verão todos estejamos vacinados, né, doutor? Oxalá, se Deus quiser. Tomás, muito obrigado por essa belíssima entrevista. Vai ficar registrada no meu currículo, porque, como eu disse, eu estou no esporte porque eu amo o esporte e o futebol, mas eu sou jornalista. E, em sendo jornalista, eu tenho a obrigação, eu queria fazer uma live dessa já há muito tempo, estava esperando a pessoa certa e estou fazendo com o senhor. Muito obrigado pelo convite. Deus te abençoe. O que você precisar, eu estou à disposição. Tá bom. Muito obrigado a todos. Obrigado por participarem. Valeu demais, Jesse. Um grande abraço. Obrigado. Gente, vocês aí que participaram, muito obrigado. Agora, o doutor Marco está aí para o mundo, é só vocês mandarem mensagem, e aí tem os contatos, tem tudo. Doutor Marco é o craque. Obrigado, gente. Beijo no coração. O senhor que tem que encerrar aí, que o senhor acabou me convidando. Exato. Eu vou encerrar aqui, vou salvar aqui e deixar salvo para... Depois me manda o vídeo. Com certeza. Um abraço. Obrigado, doutor. Tchau, tchau. Tchau.